Amém. Gente, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, tem colocado nesses dias, e hoje eu vou procurar ler mais. Então, eu vou precisar que vocês fiquem um pouco atentos, porque eu quero fazer bem direitinho, assim, não quero perder o contexto do que foi montado aqui. Mas eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre um tema que fala sobre santidade. Então, o título dessa mensagem, pode postar, Gel. O título da mensagem é Santidade, de dentro para fora. Então, se você está anotando no seu caderninho, anota aí. Santidade, de dentro para fora. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,16 diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o primeiro tema que eu quero compartilhar é que santidade é uma convocação e não uma opção. Nós fomos convocados por Deus para sermos santos, porque já fomos antecipadamente escolhidos. E pelo sangue de Jesus, nós nele somos santificados. Imagine assim, como um chamado para servir o exército, ou para participar de uma guerra. Você, quando é chamado para servir o exército, quem tem mais de 18 anos aqui e já se alistou? Se você tem mais de 18 anos e não se alistou, você tem problema. Está com problema. Não estou falando quem serviu o exército. Quem se alistou? Levanta a mão. Todos se alistaram. É uma opção você se alistar? Não, você tem que ir lá e se alistar. Se o Brasil entrasse em guerra e você fosse convocado, também não seria uma opção, seria convocado. Então, da mesma forma, Jesus está nos convocando para que sejamos santos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais. Santidade não é uma opção, é um chamado, é uma convocação. Nós precisamos decidir, a partir de hoje, quem governa a nossa vida. Eu acho que alguns de vocês já decidiram antes de hoje. Decidir e identificar áreas divididas, hábitos, pensamentos, tipo de entretenimento. Fazer escolhas práticas que alinhem o seu coração com o coração de Deus. Santidade também fala a respeito das escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Mas é importante nós entendermos que a santidade não é algo de fora para dentro. Um dia foi. Mas a santidade, de fato, é algo de dentro para fora. Mateus 23, 26 diz assim: fariseus cegos, limpe primeiro o seu interior, o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. O que nós estamos falando aqui não é de atitudes externas que você começa a desempenhar, ainda que o seu interior não mudou. Isso é bom. Mas não é esse o processo adequado. Imagine uma casa. Nós moramos aqui em Piraquara, numa casa, e principalmente no nosso quarto tinha muito mofo. O Hélio sabe disso, ele pintou lá, né, Hélio? Foi a melhor vez que deu certo, foi a vez que o Hélio pintou. Porque das outras vezes eu pintei. E eu falei, puxa, tá cheio de mofo, né? E eu passava uma tinta ali, beleza, saiu todo o mofo. Passavam 2 semanas, o mofo contaminava novamente. Um dia o Wellington foi lá e falou, você está fazendo errado, por isso está voltando. Ele lixou toda a parede, pegou uma espátula e passou um produto fedido lá, e ele tirou todo o mofo. E depois pintou. E daí conservou. Então, às vezes nós queremos ter algumas atitudes externas que nos dá uma aparência de santidade. Você olha para a pessoa assim e fala assim, puxa, olha, aquela pessoa vai na igreja, dá o dízimo. Olha, aquela pessoa, ela não fala palavrão. Na igreja não, mas vai ver em casa, está falando um monte de palavrão. No seu interior está cheio de mágoa, de ressentimento, de ira. Então, é como aquela parede que está limpa pelo lado de fora, mas o mofo até é uma expressão de pecado. Do lado de dentro, continua completamente disforme da palavra de Deus e o contrário de santo, e o contrário de santidade. Então, a ação que Deus quer produzir nas nossas vidas é uma ação de dentro
para fora, né? Nós não queremos ser um sepulcro caiado, que é um sepulcro por fora, está bonito. Hoje a palavra que nós usamos para isso, que todo mundo entende, principalmente os jovens, tem sabor, né? Tem sabor de crente. Olha, você olha assim, está bem bonitinho, pintadinho, mas por dentro tem um morto lá dentro. Né? Você olha para a pessoa assim, está bonita, né? Passou uma maquiagem de crente, né? Você olha assim, puxa, até orar, ora. E olha como ora bonita a pessoa, né? Faz uma oração tão bonita. Deus até ouve mais as orações bonitas, não ouve mais as orações que são bonitas? Né? Não ouve, gente. Deus sonda os corações. Deixar bem claro isso. Mas a pessoa tem um sabor de crente, tem uma aparência de crente, mas no seu coração e na sua intimidade, no seu interior, está tudo corrompido. E a boca acaba falando sobre o que está cheio o coração. Em algum momento a pessoa não vai se conter. E o que está dentro, o mofo, vai vir para fora. O morto do sepulcro vai exalar o cheiro, né? E naqueles momentos, aí há um tempo de crise. Mas também é um processo de restauração na vida dessa pessoa. Porque todos nós estamos no processo de santificação. Nós estamos sendo renovados de glória em glória até chegarmos à estatura do varão perfeito. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos examinar os nossos pensamentos e o nosso coração. Quem é você quando ninguém vê? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo hoje. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu dentro dos meus pensamentos, dentro das minhas motivações? Santidade é de dentro para fora. De dentro para fora. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, do que está interno. Eu sou invejoso? Isso demonstra alguma coisa que pode estar errado no seu coração. Eu sou orgulhoso? Eu guardo ressentimento no meu coração? Mas eu não perdoo. Eu sou crente, acredito em Jesus, mas aquela pessoa não merece o meu perdão. E o que acontece com essa pessoa, com esse que não perdoa os outros? Não é perdoado por Deus. Mas eu perdoo, mas ela lá e eu cá. E daí você vai orar ao Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Deus fala assim, eu te perdoo, mas olha, você lá e eu cá. Quem quer ter um relacionamento assim com Deus, não levanta a mão. Deus lá e você... Não, nós queremos estar juntinho, né? O sacrifício de Jesus foi um sacrifício de relacionamento. Ele se separou do Pai para que nós tivéssemos comunhão com o Pai. Ele rasgou o escrito de dívida, ele pagou o preço para estabelecer comunhão. Comunhão é juntinho. Né? Não quer dizer que você vai confiar naquela pessoa que te traiu, mas quer dizer que as suas orações, pelo bem daquela pessoa, não serão interrompidas. É claro isso. É claro, nós precisamos limpar o nosso coração. Você está tendo um tempo diário de confronto pessoal quando vai à presença de Deus? Você faz uma oração sincera e diz, Senhor, realmente eu estou meio podre aqui por dentro. Olha, minha vontade é matar aquela pessoa que me trancou no trânsito. Onde já se viu um carro velho? Olha, eu tenho a minha picape aqui, linda. Imagina se bate, não tem nem seguro. Aqui. Uau, cheio de orgulho ainda aqui, ó. Né? Dá um jeito nesse cidadão. Deus, se eu pudesse, eu matava. Mata ele para mim, fazendo um favor. Você pode orar desse jeito? Pode! Porque é o que está dentro do seu coração. É sua oração sincera para Deus. Mas você não pode ficar nesse lugar. Depois disso, você fala assim, Deus, tira toda essa amargura, tira todo orgulho, tira toda a soberba no meu coração. Me leve a perdoar de verdade essa pessoa e orar pela vida dela ainda. Se você for ler os salmos lá, você vê algumas orações de Davi que é meio preocupante. Davi fala, arranca o dente deles. Imagina você orar desse jeito. Uma vez eu vi numa dessas tirinhas que a gente recebe pela internet, o cara fazendo uma oração que roubaram o carro, ou roubaram um amigo dele. E ele fala assim, Deus, dá um... Eu falava o nome lá, dá uma doença nele, acaba com a raça dele. Mas não devemos fazer assim. Nós podemos entregar essas emoções corrompidas a Deus, ser sinceros diante de Deus e expressar o que está dentro do nosso coração para Deus, mas não podemos decidir continuar daquela forma. Quem está junto comigo? Entende que é um processo? Entende que é um processo.
todos os dias. É um processo, né? É um processo. Todos os dias, dia após dia, na presença de Deus. Santidade é transformação, não é imitação. Sabe que quando eu me converti, eu tive uma conversão muito poderosa. Se Deus te tirou uma pessoa tirou do reino das trevas, provavelmente eu era essa pessoa. E eu tive um impacto muito grande com o amor de Jesus na minha vida. Eu lembro que no processo da nossa conversão, quando eu e a Valéria, nós nos mudamos, nós casamos, mudamos para Colombo, nós moramos em Colombo um tempo. E nós não tínhamos televisão, não era porque a gente decidiu não ter televisão, era porque a gente não tinha dinheiro para comprar televisão mesmo. Mas nós ficamos 3 anos sem televisão. Acho que depois de 1 ano a gente já tinha dinheiro, mas decidimos não comprar. E eu li muitas coisas e andei em muitos lugares que não eram bons antes da minha conversão. E quando eu me converti, aquela música do Fernandinho faz muito sentido para mim. Assim, eu deixei para trás as coisas do passado, quebrei as pontes com o passado. Meu alvo é Cristo, eu não quero voltar para aquele lugar de jeito nenhum. E eu lembro que tanto eu quanto a Valéria, nós reunimos disco, LP, aqueles pretos assim. Quem sabe que é um LP preto? Tudo velho, vocês são velhos junto comigo. CD, que mais? Fita cassete, livros. E fizemos uma pequena montanha, num lugar onde tem uns apartamentos lá. Antes era um mato em cima da igreja, lá no bairro Alto. E a gente tacou fogo em tudo, tacamos fogo em tudo. Naquele tempo não existia rede social, não existia celular, não existia nada disso. E nós ficamos praticamente 3 anos. O que a gente tinha era a Bíblia, porque eu não queria ler livro nenhum, nem que fosse evangélico. Nós ficamos 3 anos praticamente lendo Bíblia e escutando alguns CDs, acho que eram 3 ou 4 CDs que nós ganhamos. Um nós ganhamos do Jefferson, que eu lembro até hoje, que ele escreveu assim e colocou uma oncinha e assim, assinado Onça. O apelido do Jefferson era Onça, então se quiser chamar de Onça, pode chamar. Você quer se livrar do apelido? E a gente decorou aquele CD, até hoje aquele CD está na minha mente, ainda nem se fez amanhã, eu aqui ia te buscar. Eu nem gosto de falar muito, senão eu já me emociono. Né? E era escutar aquelas mesmas músicas dia e noite e ler a palavra. 3 anos. Depois eu descobri que gravavam as palavras de alguns pastores. Da nossa igreja não gravava ainda, mas eu ia em outra igreja buscar a palavra. E eu tinha um Walkman. Quem sabe o que é Walkman? Velho! Eu colocava um Walkman aqui do lado. Walkman é um lugar onde depois você coloca uma fita cassete. Não sabe o que é fita cassete. Você coloca como que chama o negócio de hoje que tem as músicas? Oi? Não, não é iPad não. Você vai na internet. Não, não é pendrive não. Spotify. Você coloca o Spotify dentro daquele negócio que é mais ou menos desse tamanho aqui. E eu colocava aquela ministração da palavra, e eu saía andar. Por isso que eu sou meio corcunda até hoje. Do lado, assim, vai puxando. Pesado. Você saía andar com aquilo e escutava. Ficamos 3 anos. E olha, foram os primeiros 3 anos da nossa conversão, mas naquele tempo Deus fez tantas coisas extraordinárias e nós tivemos tantas experiências com Deus de uma maneira tão tremenda, que hoje, quando nós eventualmente erramos o caminho, a gente sempre volta para aquele lugar. Né? Erramos o caminho, não estou falando de desviar, mas de errar, de cometer um pecado. De discutir, são erros, são situações que vão acontecendo que a gente sempre precisa voltar para a palavra de Deus, voltar para a vontade do Senhor. E aquele momento foi muito edificante, porque foi um processo de santificação na nossa vida. Né? É um processo de se enraizar. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui está um dos grandes segredos da santificação. Nós já sabemos que não é por força, nem por violência. É uma obra do Espírito Santo. E qual a nossa atitude? O que nós devemos fazer, então? Nos conectar à raiz. Nos conectar ao tronco, nos conectar à ceifa. Né? Já dei esse exemplo várias vezes, mas vocês já viram um pé de laranja e aquela laranjinha lá em cima, meia verdinha assim, fazendo força, fazendo careta, quase virando um limão de tão azedo para ela se tornar uma laranja? Não. Por que um pé de laranja dá laranja? Porque é um pé de laranja.
Porque a raiz é de laranja, o tronco é de laranja, a seiva é de laranja, e frutificar laranja é o processo natural. Um pé de pecado dá o quê? Um pé de mentira dá o quê? Um pé de roubo dá o quê? Cadeia. Se for pego, né? Talvez em outros países possa até dar cadeia. Então, aonde você está conectado é naquele lugar que você vai frutificar. O processo de santificação tem a ver com se conectar com a raiz verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E se você se conectar com Jesus, você vai ser um galho frutífero. Nós vamos estender o reino de Deus enquanto nós estivermos conectados com Jesus. E a santidade vem de dentro. Você está recebendo da vida de Jesus, da seiva de Jesus. E isso está te enchendo. E daquele que crê fluirão os rios de águas vivas de dentro para fora. De dentro para fora. E a boca fala do que o coração está cheio. E as expressões se manifestam do que o coração está cheio. E o estilo de vida corresponde ao que está dentro do coração. E você deixa de ser um sepulcro caiado para ser um ramo da videira conectada a Jesus Cristo. Você passa a ser uma expressão da vida de Jesus. Por isso que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Que são as demais coisas? A convicção de fé necessária para deixarmos uma vida que não corresponde à vontade de Deus. A provisão necessária, o socorro bem presente na hora da adversidade, a cura. As demais coisas, elas vêm a reboque, elas são acrescentadas, porque é de dentro para fora. Né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Né? 1000 cairão à minha direita, 10.000 à esquerda. De dentro para fora, não serei atingido. É de dentro para fora. A ação externa não pode ser maior do que a ação de dentro para fora. Você não vai ser corrompido pelo mundo, mas você vai influenciar o mundo com a presença de Deus que está dentro de você, de dentro para fora. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Okay. Não é tão difícil, né? Na teoria não, mas na prática a teoria é outra. Muito bem. Então, o que nós devemos fazer? Priorize o relacionamento com Jesus. E isso não tem a ver com performance. Nesse tempo, nos meus primeiros anos de convertido, eu e a Valéria, acho que já tínhamos, eu não lembro exatamente as datas, mas vamos dizer 3 anos de convertido. A gente foi fazer um instituto bíblico, que era em outra, não era na nossa igreja, era em outro local. E eu tinha algumas pessoas que já eram pastoras ali. E eu não era pastor, e também não imaginava que um dia eu seria pastor. Mas eu queria ter o estilo de vida de um homem de Deus. Né? E eu sempre perguntava, sempre quando via alguém assim que me inspirava, ou um pastor, eu sempre perguntava, como é o seu estilo de vida? Como é a sua vida devocional? Sempre, toda oportunidade eu perguntava, porque eu queria fazer igual, queria ser igual. E eu lembro que nesse instituto bíblico, uma das pessoas que foram ministrar lá era um pastor que ministrava libertação. Eu lembro até hoje, o nome dele era pastor Getúlio, não sei se a Valéria vai lembrar disso. Conhece? Gente, foi uma presença, um mover de Deus tão grande. E uma das coisas que ele falou assim, olha, o cristão normal, ele tem o hábito de fazer um jejum de 3 dias só na água, uma vez por mês, e um jejum só na água uma vez por semana, e 3 dias na água uma vez por mês. Aí eu pensei assim, puxa, esse é o normal. Imagine o que é acima do normal. Aí eu pensei assim, pelo menos o normal eu preciso fazer. Né? Porque se o pastor Getúlio faz isso, eu vou imitar o pastor Getúlio. E eu foi um bom tempo fazendo dessa forma. Eu começava o meu jejum que era uma vez por mês na quinta-feira, e ficava da quinta do meio-dia até o domingo na hora do almoço. Eu terminava o meu jejum, que dava bem certinho, durante a ceia, todo mês. E às vezes a gente ia servir a ceia, né? Gente, aquela bandeja, você não imagina como ela era pesada. Eu ficava tremendo, assim, para segurar a ceia, assim. Foi um tempo muito bom. Mas hoje eu não faço mais isso. Não é que eu não jejuo, eu faço jejum. Né? Mas hoje eu procuro não imitar o que os outros fazem. Eu procuro desenvolver o meu relacionamento com Deus. Né? Continuo jejuando, mas eu não tenho essa prática mais. Que foi muito boa na minha vida até o tempo que durou. Nesses 21 dias de jejum que nós tivemos aí, eu fiz 21 dias de jejum no líquido, no jejum de Daniel. Né? E se não produziu o resultado espiritual, pelo menos eu emagreci um pouco.
Mas eu creio que produziu resultado espiritual também. Nós, em algum momento, vamos começar a colher os frutos disso. Mas o mais importante é o que Deus faz na tua vida no processo. E se você pode jejuar 21 dias só tomando água, mas a tua motivação foi errada, também não vale nada. Vale porque você perde os quilinhos, mas depois você recupera. Fica tranquilo que recupera. Eu ouvi esses dias um pastor que eu sou apaixonado por ele, né, que é um grande mestre da palavra de Deus, que é o pastor Luiz Saião. E ele também estava falando que ele começou mais ou menos parecido comigo. E em um determinado momento ele entendeu que ele se edificava muito mais buscando o entendimento. Ele queria buscar, entender, ler mais, conhecer mais. E ele é um homem de Deus extraordinário. Ele abençoa tantas pessoas com o critério, com a integridade que ele tem e o conhecimento que ele tem a respeito da palavra de Deus, que me impressionou. E isso é uma coisa que é muito valorosa, buscar o entendimento. Já tem o pastor Hernani Santos, que veio ministrar na nossa igreja, que ministra cura, né? E uma presença de Deus tremenda. E para ele comentou da importância da oração de madrugada. Todos os dias ele levanta 3 horas da madrugada e fica pelo menos 2 horas orando. É a busca. E também ele falou sobre a importância de uma vida de jejum. Sabe, eu creio que Deus vê cada um de vocês de uma maneira individual. Tem algumas coisas que são para todos. Você deve buscar a Deus? Sim, com certeza. Você deve ter relacionamento de intimidade com Deus todos os dias? Sim, com certeza. Você deve jejuar? Sim, com certeza. Mas a tua intensidade tem muito mais a ver com a expressão do fluir do Espírito na sua vida. E é muito pessoal, muito pessoal. Eu conheço pessoas que o processo de santificação dele, além de fazer o que é para todos, mas eles se edificam louvando a Deus, tocando violão. Conhece alguém? Conhece? Cantando, adorando a Deus, declarando os salmos. Desenvolva o seu jeito. Que o seu jeito de ser santificado tem muito a ver com o seu chamado ministerial. A maneira que você vai expressar isso. O Luiz Saião, ele entendeu que o jeitão dele era buscar o entendimento. Ele é um hebraísta, um cara extraordinário. Qual que eu falei? O outro mesmo, esqueci. Hernani Santos é um homem que o ministério dele é um ministério de poder, né? Então, ele se manifesta através de uma busca no poder de Deus, através do jejum e oração. Qual é o meu jeito? Qual é o meu chamado? A única coisa que eu sei é que Deus não faz acepção de pessoas. E você não é menor do que ninguém. E Ele tem algo muito especial para desenvolver na sua vida, nesse processo de desenvolvimento de relacionamento e intimidade com Ele, que te fortalece para você ser a expressão desse rio que flui do trono de Deus. Santidade flui de dentro para fora. Acho que nós não falamos isso ainda, né? João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe que antigamente, nós que vivemos lá no tempo de Moisés, nós tínhamos a lei cerimonial. Então, estava o templo lá, tinha o templo, tinha o átrio do templo, o lugar santo e o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, que era a presença de Deus. Para você chegar até aquele lugar, você não poderia estar impuro. Você não podia tocar em nada que fosse morto. Você não podia tocar em uma pele morta. Você não podia tocar numa pessoa que tinha lepra. Você não podia tocar num morto, e nem num animal morto. E nem fluidos corporais. Né? Isso, fluidos corporais, envolve tudo que você possa imaginar de fluidos corporais, até aqueles fluidos corporais que as mulheres têm uma vez por mês. Essas pessoas eram consideradas impuras, porque isso era uma expressão de morte. E a morte é uma consequência do pecado. Então, elas teriam que primeiro se purificar. Existia um processo cerimonial de purificação para depois entrar na presença de Deus. E o que acontece hoje em dia é que nós trazemos esse contexto para as nossas vidas. Primeiro, eu preciso começar a ter boas atitudes para depois eu ir para a presença de Deus. Só que aquele templo, tudo que acontecia naquelas cerimônias ali, apontavam para Jesus Cristo. E tem alguns versículos na Bíblia que falam profeticamente a respeito do que iria acontecer no futuro. Que aquelas leis cerimoniais, elas não tinham em si mesmo cumprimento estabelecido, mas elas simplesmente apontavam para algo maior que se realizariam ali na frente.
E uma dessas visões está em Isaías 6, do 6 a 7, que diz assim: então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto te tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Quando o profeta Isaías chegou naquela visão, diante daquele ambiente, ele falou assim: ai de mim, pecador, eu vou morrer, porque eu estou impuro. Mas um serafim pegou algo chamado uma brasa viva e tocou nele, e falou: você não vai morrer, porque profeticamente eu estou apontando para algo que vai tocar em você, e vai te transformar e perdoar os seus pecados. E ao invés de você se purificar para vir na presença do templo, o templo vai até você e o templo vai te purificar. Ainda Ezequiel 47, 1, fala a respeito de que um homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo do limiar do templo, na direção leste, pois o templo estava voltado para o leste. A água descia debaixo do lado sul do templo do seu altar. Ezequiel 47, 8, 9 diz assim: ele me disse, esta água flui em direção à região leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. E depois, mais para frente, fala que tudo os lugares onde essa água tocava, aquele versículo que eu li de Apocalipse, tudo se transformava em vida. Na lei cerimonial, eu não poderia tocar em nada que representasse morte para entrar na presença, entrar no átrio do templo, entrar no lugar santo e entrar na presença de Deus. No cumprimento da lei que é Jesus, o rio saía do templo. Jesus, ele saiu em direção e ele foi tocando, e por onde ele passava, tudo que estava morto revivia. Algo mudou nesse processo. Jesus cumpriu a lei. Jesus andava no meio das pessoas e ele tocava pessoas impuras. Jesus tocava leprosos. Só que a impureza do leproso, ao invés de contaminar o templo, que era Jesus, as águas vivas purificavam o leproso. Jesus, ele tocava uma mulher com fluxo de sangue. Mas ao invés da impureza contaminar Jesus, a virtude de Jesus, que é o rio que flui do trono de Deus, o rio abraçava aquela mulher em virtude, e ele dizia: foi liberado virtude de mim. E aquela mulher ficava purificada e curada. Jesus tocava mortos, e os mortos voltavam à vida. O que nós entendemos aqui? Ao invés da impureza dele contaminar Jesus, acontecia o contrário. A pureza de Jesus purificava os corpos daqueles que tinham expressão de morte em si. Jesus, ele é aquela brasa viva da visão de Isaías que tocou na boca do profeta e disse assim: mesmo que você tenha vindo a mim com impurezas, você não vai morrer, porque você veio a mim, e porque você veio a mim, recebe do meu sacrifício, recebe da minha cura, recebe do meu perdão, e eu te santifico, eu transformo a tua morte em vida. Jesus é o rio que flui do trono de Deus. Jesus é esse templo. E agora nós somos parte dele. Hoje nós vimos parte disso aqui numa representação de fato. O rio de Deus sendo derramado dos discipuladores em seus discípulos, e formando discípulos que vão se derramar em outros, que se vão derramar em outros, e daquele que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esse rio, por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do trono de Deus, diante do trono. Por onde esse rio passar, Júlio? Por onde esse rio passar, vai levar vida. Você é o rio de Deus. Você é parte desse rio que saiu do templo da presença de Deus e está inundando a terra. E a palavra é: venha como está, ainda que mortos em seus pecados, que pelo toque do Espírito Santo, por crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, por receber o sacrifício de Jesus sobre a sua vida,
Ele te libera, te limpa, Ele rasgou o escrito de dívida que era proposto contra a sua vida. E por causa de Jesus, o Santo, você é santificado. E porque Ele levou sobre si os pecados que eram imputados a você, hoje você pode novamente entrar na presença de Deus. E principalmente você pode ser selado com a presença de Deus dentro de você através do Espírito Santo. E daquele que crê, rios do Espírito Santo fluirão de dentro para fora. De dentro para fora, a presença de Deus que te cura, que te dá convicção de fé, que te capacita a você mudar sua vida, a entrar nesse processo de santificação. Quem está comigo? Levanta a mão. Então vamos chamar os músicos. Amém.